Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Cá estou eu aqui de novo para continuar a nossa maratona reagindo a todos os está tudo errado com God of War, dessa vez God of War 3 lá no canal do MF, que eu vou deixar esse vídeo e o canal do MF aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhada no vídeo original, vai estar lá na descrição, não deixe de conferir. E se você puder deixar um like, se inscrever aqui no canal, eu agradeço demais. Mas sem mais delongas, vambora pro React. 51 minutos, hein? God of War 3, inclusive eu estou fazendo uma maratona neste exato momento aqui no canal de God of War. Os clássicos, vou jogar o 1, 2 e o 3 e depois a gente termina o Ragnarok. Então, dito isso, vambora pro React. Atenção! O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. Se você não está habituado ao seu tipo de humor e como esse quadro funciona, recomendo que assista o seu conteúdo primeiro. Não tenho a intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo os jogadores e criadores desse jogo. É apenas uma sátira, Jubileu. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. Uncharted. Before the age of Pior que lembra Uncharted set mesmo. upon the gods. Narração. E narração que no jogo é da Gaia, mas eles mudaram a dubladora. Sim, a voz é bem parecida, mas não é a mesma Gaia dos outros jogos. Mentira! Sem contar que aqui a Gaia ficou um azul pedra e no God of War 2 ela era marrom. Cagada como ela deveria ser. Before the age of the twilight set upon the Obrigada. gods, Santa Mônica. a legend rose to claim his place among them. Uma lenda que foi obrigada a entrar nesse meio. Kratos se envolveu com os deuses por causa da sua promessa com Ares e a busca por redenção. Ele não quis fazer parte disso, afinal, Kratos odiava os deuses. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. As irmãs do destino não puderam controlar. As mulheres que controlam o destino não controlaram o destino de um homem careca. Dava cabelo pro cara na hora de ser controlado. E como sempre, todo God of War tem suas músicas que podem sim ser entendidas de outra forma. Por exemplo... Até aí ele não tinha mais, né? Não bastando o flashback da abertura, vamos jogar o flashback, já que aqui Kratos está no final do God of War 2. So too did the might of the Olympians. Ah, não, eles colocaram a home screen numa cutscene séria? Caraca, eu não lembrava disso não. Você não tem Creu? Se os deuses estão no topo do Monte Olimpo, não era pra esse horizonte estar mais por baixo? No caso, realmente na altura do mar e também sem nuvens acima deles? Pera, essa cobra veio do... Esquece. Se eu bem me lembro, a espada do Olimpo foi feita por Zeus na Grande Guerra. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo esse estilo aqui do Kratos do God of War 3. Eu acho muito foda. Ainda mais essa armadura dele aqui no braço. Cara, eu acho que é um dos meus preferidos aí, do 1, do 2 e do 3, né? Acho que é esse, aquele que a gente começa no 2 e aí por último do 1, né? Para abrir os titãs para o Tártaro, e isso com uma simples Olha lá, enfiada que dela no belo. chão. Então Kratos, que pouco sabe dos seus verdadeiros poderes, na maior tranquilidade enfia a mesma espada no ombro da Gaia. É como se fosse um palito de dente no nosso ombro, mas não é só um palito de dente. É um palito de dente que vai banir a gente pro inferno! Nos jogos anteriores, os títulos que apareciam na tela eram locais visitados. Já no 3 eles indicam o nome dos personagens, mesmo que ainda vão ser apresentados ou vão ser introduzidos em seguida. Tão safado. O Deus dos Mares solta raio e agora ele voa! Eu tô assistindo Liga da Justiça? Se é tão fácil derrubar um titã dessa forma, por que você prefere invocar os seus hipocampos e enfrentar Kratos ao repetir o show-off mais algumas vezes? Something has me. I cannot move, Kratos. Free me! Bom,
Vamos lá, a ideia de ter um gameplay em cima de um titã é genial, mas pensa comigo, como que a gente vai ajudar a Gaia? Jiboia, pensa que uma jiboia foi e mordeu o seu pé, aí você tem uma formiga de estimação e ela tá no seu ombro, e você fala, formiga, me ajuda. Como que a formiga que tá no seu ombro vai chegar no seu pé e te ajudar? Ai, Mif, mas é que a formiga tem uma espada! Mas ainda é uma formiga! Sendo que o que torna a Gaia tão especial a não ser, é claro, nosso querido roteiro. Porque um titã foi derrubado por Poseidon e o outro pelo hipocampo sem muito esforço. Essa é a magia que nós temos no começo, um tornado invocado a partir da lâmina do Olimpo. Mas cadê as outras magias que nós pegamos no God of War 2? No caso, lembra que a gente tinha o arco de Tifão, Fúria dos Titãs, Fúria de Cronos, Cabeça da Uriar e Terremoto do Atlas. Para onde diabos foram essas magias e como surgiu do nada? Não tem ninguém ali na frente, mas então... Então você quer me dizer que tem um titã batendo literalmente na mesma montanha que Kratos está, mas ele continua imóvel? Ele é o homem sem alma! E não bastando estar imóvel, ele voltou aos seus primórdios, segurando as beiradas com as mãos nuas e beiradas de gelo. Porque queimar a mão é só com fogo, né? Aqui vemos um titã de fogo que se incomoda com fogo. Ai, meu, mas aqui é o fogo do Helios! Mas é fogo, bicho! Ai, ai. Te ajudar? O homem que levantou uma pilastra com a força dos bíceps caiu de uma altura absurda, parando a queda apenas com seus braços, ganhou um bronzeado, derrotou um deus sem sequer ter se foder, abriu a boca da hidra, empurrou uma estátua com as pernas, escalou por 3 dias o templo de Pandora, puxou 4 pedras para falar com o esquisito, girou o templo, matou o Megatauro, sobreviveu ao ser empalado por uma pilastra, ressuscitou e matou o deus da guerra, se tornou o novo deus da guerra, mas perdeu suas habilidades após enfrentar a inflação, ressuscitou de novo, levantou um pedrão para chegar no titã, deu de cara no muro, pediu 1 minuto para ouvir a palavra de Esparta, desceu a marreta, levantou um prédio, empurrou o teto com a força das pernas, praticou parkour e novamente desceu a cara na parede. Teve que disputar o precioso com Gollum, foi capaz de segurar os dedos de um titã, esquentou o rabo da Fênix, teve pulso firme, preferiu derrotar os Bilbis ao brincar com eles, salvou os titãs no passado e escalou o Olimpo no futuro, mas ainda tem problemas para abrir um baú e levantar um portão. Cavalo imundo do caralho! Se nós fechamos a porta, como que o Centauro entrou aqui? Ainda mais que a passagem foi destruída por Gaia. Pois é, né? Meu cabelinho. Meu cabelinho é foda. E realmente, não faz o menor sentido o Ares estar aqui preso nessa câmera, sendo que no God of War 1 ele virou uma bomba Caraca, é atômica. mesmo, né, velho? Eu achei que a Gaia fosse feita de Demorei pedra, pra lembrar não de dele, texturas a mal linguagem. renderizadas. A true warrior does not hide, Poseidon! Leave the sea and face me! Mar. Eu não tô vendo mar nenhum aqui. É verdade, a batalha do Deus dos Mares é feita no ar. O que é? Vai soltar raio agora também? É verdade, ele solta. You have disrespected the gods for the last time, Kratos. Mamãe, velho. A batalha de Poseidon se resume a ele ficar olhando apenas Kratos batendo nas garras dos hipocampos enquanto ele joga um choque aqui e outro ali. Cara, mas esse começo é muito bom, velho. Gaia, se você conseguiu prensar Poseidon na parede, por que você não continua repetindo isso? Ainda mais quando Kratos atordou, ela fica apenas assistindo. E quem também gostou do NetGeo foi o próprio Poseidon, porque ele tem uma mão livre, mas ele vai assistir Kratos bater nele. Segue o roteiro, segue o roteiro. Nossa, que cena foda, velho. Dava pra ver que o peito de Poseidon era o seu ponto fraco, mas como Kratos sabia que de fato aquele não era Poseidon na sua forma suprema? E meus parabéns, Poseidon! Você preferiu chegar na sua forma final para derrotar o Kratos ao invés da Gaia. Afinal, se você tivesse tentado derrotar a Gaia, Kratos não teria libertado ela para te dar esse socão. Zeus should have kept you where you belong. Não foi isso que a Atena disse no final do God of War 1. Ela disse que os deuses não podem permitir que alguém que fez algo tão bom por eles morra pelas suas próprias mãos. Vocês é que permitiram que Kratos se tornasse um deus. Pela terceira vez, deuses sangrando em vermelho, sendo deveriam sangrar em dourado, chamado Icor. Kratos,
The death of Zeus is within our reach. Climb to my hand. Mão ou dedo? Dedão, hein, Garaia. Velhote. Athena is dead because of the rage that MF consumed apronta, né? you, Kratos. What more will you destroy? Que Olha o tal a sangue na destruição do seu roupa irmão dele, que velho. provocou um Na armadura, tsunami? no caso. Mas pelo visto você Que não se roupa importava limpa, tanto assim com ele, né? Zeus espera Kratos matar o seu irmão, fazer um discurso para aí sim resolver enfrentá-lo. Mesmo papo furado God of War 2. Sobra no caso nós teremos um pouco mais de gameplay. Uma vez que, lá, Zeus sabia do que Kratos estava fazendo, mas ele esperou ele voltar no tempo para então agir. Já que... é a mesma coisa. I can hold on no longer! Será que é porque você nunca aprende que não deve se escalar paredes com as mãos nuas? Tá, tudo bem, ele ainda tentou usar a lâmina do Olimpo, mas era tão difícil ele colocar as correntes em uma árvore e dar um nó. Sem contar que, novamente, a lâmina do Olimpo, uma arma super poderosa, sequer incomoda Gaia rasgando a pele dela. Segunda vez no mesmo jogo, vamos entrar no World do Kratos sendo um flashback dentro de um flashback. Having suffered the ultimate sacrifice. Sacrifício? Quantas vezes eu vou ter que te dizer que você que não leu os termos de uso quando me deu sua alma para o Ares? Letra miúda no contrato, você não tá dando culpa da minha. O homem que Pois ia lá, nem Deus vou dos ler. mares, ainda assim se fere ao cair em um rio pela segunda vez. Engraçado que tudo tá sendo pela segunda vez nesse jogo, né? Mas vamos lá, pela segunda vez vamos perder nossa vida, itens e magia somente pra deixar o game maior e com mais desafios. Mas espera, nós estamos perdendo nossas vidas para almas que estão mortas. Ou seja, elas estão roubando a vida na morte. Sendo que, de acordo com a nossa querida mitologia grega, material de onde God of War retira sua inspiração, porém não respeita, quem mergulhasse no rio Stygia ficaria invulnerável. Ou seja, acima do poder de um deus, já que deuses podem morrer e a vulnerabilidade está acima disso. Ei, mas você disse que God of War não respeita e você agora disse que deuses podem morrer? Sim, na mitologia grega, deuses podem sim morrer, porém não da forma como Kratos faz, que é na porrada, soco e bomba. Lá eles morrem caso mortais parem de acreditar neles, ou seja, perderem a fé. E vocês repararam que até agora eu não reclamei do fato do Kratos resistir a grandes impactos, cair de grandes alturas e tudo mais? Então, é que ele ainda era um deus por ter adquirido de volta a lâmina do Olimpo lá no final do God of War 2. Mas e agora? Kratos cai no rio Stygia sendo um deus e mesmo assim perde suas vidas e magia. Agora eu te pergunto, não seria mais simples no God of War 1, ao invés dos deuses falar pra Kratos ir lá no caramba, pegar a caixa de Pandora e tudo mais, simplesmente terem aberto um portal aqui no rio Stygia e mandado o Ares pra lá? Afinal, eles não poderiam entrar em guerra com ninguém, mas nada constava no contrato que teleportar pessoas, ou no caso Deus, era proibido. Aqui, sem pecado, é só uma observação mesmo. Que criatividade, né, velho, pra poder fazer essas músicas. We are not finished, Zeus. The gates of Hades have never held me. Death cannot hold those with purpose, Kratos. Atena, a deusa da sabedoria, está dizendo que matar pessoas é um propósito. Mas da polícia? Eu queria fazer uma denúncia contra um deus. Athena. I have missed you, Spartan. Nós não sabemos quanto tempo levou para Athena voltar em uma existência maior, mas se formos levar apenas em conta o tempo de Kratos, sequer passou um dia desde que ele matou no God of War 2. Como que a Athena tá sentindo nossa falta? E é sério que alguém sente a falta de Kratos? Ela é carente. Still appear to be an Olympian. Você queria que ela se parecesse como? Uma paulistana jogando lixo no chão? But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. Kratos fala como se realmente soubesse que Athena está aqui para ajudá-lo, mesmo sabendo que no jogo anterior ela se sacrificou para salvar Zeus. Mesmo que soubesse, não seria melhor a Athena falar com calma, em vez de apressá-la? Afinal, ela é a deusa da sabedoria? Zeus will not fall as easily as Ares. Eu pessoalmente achei muito mais fácil derrotar um deus que ficou grande, soltando raio de vez em quando, invocando umas sirenes, do que enfrentar um maluco que é o deus da guerra, ou seja, ele tem habilidades de guerra, nos colocou contra nós e fez vários estágios também. Sério, Zeus foi bem mais fácil do que o Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of the strength.
The flame of Olympus. Os gritos lá no fundo. Furado! Os roteiristas simplesmente não tinham mais o que inventar pra ter gameplay e história nesse jogo. Mas afinal, God of War 3 nada mais é do que um God of War 2.5, uma vez que cada jogo da franquia teve uma história independente. Já esse daqui começou exatamente onde o outro terminou. E onde que o jogo quase terminou? Sim, com Kratos quase matando Zeus se não fosse Atena, e em nenhum momento ele precisou dessa tal chama do Olimpo, ele só voltou no tempo. Sendo que na real nem precisava, ele só desceu a porrada no Zeus e quase derrotou ele. I see truths where I did not before. Engraçado, essa foi a mesma coisa que eu disse quando eu fui stalkear minha ex. Atena atravessa Kratos, algo sólido, mas segura suas espadas, que também são sólidas. Ela é sólida ou não? Perhaps these will earn back your trust. These are the blades of exile. A deusa da sabedoria agora virou um mago de RPG. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Parabéns, Kratos. Eu tô ignorando com a Atena pela ser rápida com as palavras resultarem em um simples destrua a chama. Mas afinal, cadê a chama? Eu tenho que chamar ela ou o que eu faço? Barra de magia readquirida, sendo que ainda não temos Chama, magia. chama. Meu Deus, ó, Venom. E essa voz aí. Bom, achei que estaríamos no domínio do deus do submundo e não seríamos vistos por ele. Mas peraí, se Hades está nos vendo e sabe que somos fracos e não estamos impostos à lâmina do Olimpo, por que ele não avisa Zeus sobre isso? Zeus derrotou Kratos no começo do God of War 2 porque sabia que ele havia voltado a ser um mortal, coisa que nós estamos bem próximos de ser no momento. Então por que Zeus ou então os outros deuses não vêm agora tentar nos derrotar? Finalmente nós temos uma magia que é exclusiva do Kratos, algo que é voltado para o deus da guerra, então sendo seus aliados, e não sendo algo roubado de algum outro deus. Medusa, Euryale e Esteno. Na mitologia grega existiam apenas 3 Górgonas. Quarta vez que eu tô falando disso, mas o roteiro insiste em colocar mais de 3 Górgonas. E o mesmo vale pro Minotauro. The fire! It's too close! 150 metros são perto demais para Pírito. Pírito é um perito em mentir. Disse que o arco era seu, mas é de Apolo. Vida de gado. Aqueles que buscam ser julgados devem primeiro concluir um desafio. Ah, mas não mesmo. Ao chegar no mundo dos mortos, as almas seriam julgadas instantaneamente. Mas ok, digamos que tem um desafio. Como que almas mortas matariam almas mortas? Ainda mais que as almas mortas desse jogo se aproximam muito mais de um matador de otaku, ou seja, elas não têm arma. Matador de otaku, que isso? And order of Zeus, we are the 3 judges. Face your final judgment, mortal. King Aeacus has found you wanting. King Rhadamanthus has found you worthy. It falls to me, King Minos, to make the final decision. Your future is cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Gente, eu tenho uma pergunta. Esse God of War, ele veio com legenda em português? Não tá me vindo na memória se ele vinha com legenda em português ou não. Talvez ele seja diferente dos outros e tenha, ou eu estou confundindo, não sei. Beyond that door waits your destiny. O clichê de atrás de tal coisa, eu só destino te aguarda. Mas vamos lá, os 3 juízes não julgavam dessa forma. Minos realmente tinha um voto decisivo, porém Aicus julgava as almas europeias e Rhadamanthus julgava as almas asiáticas. E ao contrário de 3 estátuas falantes, os 3 juízes eram realmente 3 pessoas em carne e osso. De tantas almas mortas, assim como no Chains, Kratos encontra justamente algo que envolve a sua filha. Father? Calliope, Oh, you are not my daughter. no. But I know who you are. You know of me. 4º jogo lançado. E Kratos, o homem que selou seu destino com o Deus da Guerra, matou sua família e sofreu uma maldição para que todos conhecessem o que ele fez. Mas ainda se fica surpreso quando alguém diz que o conhece. Face me, coward! So eager, Kratos. Relax. Soon enough. Essa voz é maneira, né? Isso aí, Ares. Espero que eles conseguiram juntar toda essa força novamente para aí sim você resolver enfrentá-lo. E não foi Zeus que disse que eles deveriam acabar com essa praga para que o Olimpo prevaleça? Por que esperar? Menu bonito, menu bem feito, menu formoso. Mas por que quando fazendo upgrade o som parece que é alguém mijando? Parece mesmo. E Ciclone do Caos. Durante todo o gameplay, as asas de Icarus se dissolvem após muito tempo de uso. Então, o que explica eu pegar essa massa de arquente e elas permanecerem durante todo o tempo possível? Sendo que, é aquilo que eu disse lá nos Pecados do God of War 2. Na mitologia grega, as asas de Icarus derreteriam após ele voar muito perto do Sol. Leave me be.
tell you, I have paid the price. Zeus aprisionou Hefesto nessa caverna, mas Hefesto não menciona em nenhum momento que sofreu uma maldição para ficar grande ou não. Então por que ele tá desse tamanho? E por que o Hefesto parece que é feito de plástico? Zeus may have imprisoned me here, but you are the reason I live in torment. I did you no wrong, Hephaestus. I pursue only one Olympian. Olha, pra um cara que busca apenas um olimpiano, você já matou vários olimpianos. Neither God nor man can touch its lethal flame. I only need to find it. Não, encontrá-la não. A Athena diz que você precisa destruí-la. O homem que girou o templo de Pandora tem dificuldades para girar uma sala. Nessa cutscene, assim como várias outras durante o gameplay, as espadas de Kratos não estão em suas costas. How do you know of me? You are the ghost of Sparta. Everyone knows who you are. Exatamente, Pandora! Você seria ótima com os pecados. Kratos chegou aqui sem as espadas nas suas costas, e agora elas apareceram nas suas mãos, sendo que na cutscene ele estava com a lâmina do Olimpo. Onde o carecão guardou a espada? No saião, pô. Hades é masoquista. Removeu o pecado. Hades fica p*** por Kratos matar Perséfone, a sua rainha, lá no God of War Chains of Olympus, mesmo sabendo que essa foi uma tarefa dada por Atenas, senão a mulher ia destruir o mundo. E a placa diz que Perséfone era a rainha dos mortos e esposa de Hades, coisa que é verdade, mas quando eu joguei o game da primeira vez eu realmente acreditei que era apenas isso. Porém, no God of War Chains of Olympus diz que ela era uma deusa, coisa que ela realmente é, deusa das ervas, flores, frutos e perfumes. Mas peraí. Se o Poseidon quando morreu inundou os mares, por que Perséfone quando morreu lá atrás então não matou as ervas e as flores? E os frutos? Santa Mônica tentou corrigir dizendo que ela era apenas uma rainha, mas o estrago já estava feito. Kratos derrotou um deus sem sequer ter o poder da caixa de Pandora. Como Kratos sabia que tinha que fazer um puta de um enigma pra entrar na estátua pra enfrentar o Hades? Tipo, beleza, não tem outro lugar pra ele ir, mas por que ele não abriu uma outra parede ao invés de... Não, ele falou, essa estátua tá estranha. Vou quebrar a estátua. Aquela parede... Pode ser aquela parede? Pode. Mas vou na estátua. Mas nós entramos numa estátua e o que tinha dentro dela era uma arena de batalha. How many sins have you committed against me? Você disse pecados? Massacrou não. Kratos só deu um Falcon Punch com a manopla do Thanos. Como que alguém luta pra não perder a sua alma? Força de vontade? No God of War 2, Cronos só resiste por alguns segundos graças ao Atlas. Mas desde quando as correntes do Kratos são tão grandes a ponto de empinar uma pipa com o Hades? Empinar uma pipa. O deus dos mortos perdeu sua alma e está morto. O deus da guerra perdeu a guerra. A deus da sabedoria é uma idiota. O deus dos mares solta raio. Como é que o deus dos mortos morre? Para de pecar mesmo, roteiro, pois Kratos acabou de pegar as garras de Hades e já aprendeu a tirar uma alma. E não é uma alma qualquer, é uma alma de um deus. Kratos, can it be? Does this mean Lord Hades rules no longer? A gente saiu do buraco, o que isso implicaria que derrotamos o Hades? Hades deserved to suffer, though I thought his death impossible. Tal filha, tal pai. Hefesto seria ótimo com os pecados. You need the soul of a god to use the Hyperion Gate, Kratos. Aí que tá uma coisa que me deixa um tanto quanto confuso. No God of War 2, descobrimos que ser um deus não necessariamente você nascer assim ou se tornar um, mas sim se tratando de poder. Logo, nós somos deuses, mas ainda assim precisamos de uma alma de um deus, no caso a de Hades, para atravessar o portal. Remember your purpose, Kratos. The twilight is upon us. His death is our only hope. Understand this, Athena. Zeus will die. Caso você ache que isso é pra lembrar o jogador que Kratos quer a morte de Zeus, é apenas um load disfarçado. You live, Spartan. Tô vivaço! The blood of Kronos serves you well. Quickly, you must help me. Você tem a altura do Empire State Building, mas ainda assim quer a ajuda de um homem de 1,90 m? Mas claro, como é que eu posso te ajudar? Desencravando a sua unha, tirando cera do seu ouvido, arremelando do teu olho, ou entrando no seu cérebro pra ver qual parte vem tamanho idiotice? I tried to return to battle. Defina a batalha, Gaia. 10 titãs versus 5 deuses. Eu chamaria isso de briga de rua, mas tudo bem. O titã de fogo de novo se incomoda com fogo. Por que Helios parece um render de PlayStation 2? Nós estávamos escondendo o rosto para não levar dano, mas aparentemente agora não estamos mais e nada acontece feijoada. E a luz ainda bochecha dele, tipo um tesouro? Helios é o Kiko. Você não vai com a minha cara? My death will not lead you to Zeus.
That is where you are wrong. Ué, eu achei que você estava atrás apenas de um olimpiano. Eu até entendo a cabeça do Helios revelar passagens secretas, mas buracos numa parede invisível e caixas que são tangíveis. Essa parte e a música são incríveis, mas novamente, as asas que se desintegram em qualquer momento do gameplay nessa parte passam intactas. Principalmente pela força que esse vento, ar quente nos empurra pra cima. Era não só pra elas estarem queimadas, mas também como o rabo do Kratos. Mais um titã que não tem pinto. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No. Que isso? Look at the top of his head. Pandora's box. What is the meaning of this? Eu também queria entender. Não é nem o fato da caixa de Pandora tá aqui e coisa e tal, mas sim o porquê dela estar em volta na chama do Olimpo. Hefesto disse que a chama é conhecida por todos os verdadeiros filhos do Olimpo. Logo, ela já existia há muito tempo. Então, como que a caixa foi parar ali? Sem contar que a caixa ficou perdida em Atenas. Com a chama sendo letal para qualquer um que toque nela, como ela pode ficar aprisionada nesse local? To contain these evils, Zeus commissioned Hephaestus to build a vessel strong enough to hold them. He locked them all away in the box, in hopes that they would never again infect his reign. Então você quer me dizer que Zeus ordenou a criação da Caixa de Pandora para aprisionar os mares da Grande Guerra, mas permitiu no God of War 1 que Atena escolhesse Kratos para derrotar o Ares com o poder da Caixa? A amnésia é uma merda! Que matar o Ares foi fácil assim. Não foi beleza, fácil a animação assim, é legal. Não, tá. Em um momento dizem que os juízes decidem o futuro dos julgados. Agora eles também determinam a liberdade da corrente do Olimpo. Sendo que aqui diz que é somente pela força da vontade de uma pessoa? Quê? I thought Spartans fought with honor. And yet, you seek to kill me when I have no way to defend myself? É outra terceiro que seria ótimo com os pecados. Parabéns, Hermes. Today you may defeat me. But in the end, Kratos, in the end, you'll betray only yourself. Se Kratos deceba a perna de Hermes, então não era para o osso também estar cortado no mesmo lugar? Ainda mais se a espada de Kratos emana fogo, logo existe uma coisa chamada cauterização, tipo o sabre de luz, mas mesmo assim Hermes sangra em vermelho. O mensageiro dos deuses também abrigava um efeito colateral para a humanidade, mas... besouros? Eu sinceramente esperava algo do tipo as encomendas paradas em Curitiba. Olha só se não são as sirenes, e novamente não sendo fiéis ao que são, já que lá elas viviam nos mares. God of War não é God of War sem uma escadinha espiral. Hello, brother. This is not between us, Hercules. Bom, também não era entre outros deuses, mas você sequer tentou dialogar. You were always Zeus's favorite. Favorito? Favorito no quê? Em querer matá-lo? While I was stuck cleaning the Augean stables, he chose you to destroy Ares. Não. Atena é quem escolheu Kratos para derrotar o Ares. Zeus, assim como os outros deuses, ajudaram ele com magias. Perhaps he did allow me to kill the Nemean lion, but he made your name known amongst the people. Não, ô Bambam. O Kratos fez tudo sozinho. You're Lord Kratos. E você é a senhora Zeus. O homem que derrotou o deus dos mares, caiu em um rio e quase voltou a ser mortal, aguentou o bafo do Hefesto, empinou pipa com o deus do submundo, deu uma mãozinha para Gaia, fez a cabeça do deus do sol virar lua, levantou voo com fogo no rabo, teve de aguentar o stand-up do Felipe Andreoli, mas ainda assim precisou da ajuda de uma mulher para segurar um mecanismo que o mesmo não estava conseguindo? Olha, nada contra ela ser mulher ou ter que fazer isso, mas se o próprio Kratos tem toda essa força, tava com problema para segurar, como que a princesa do Poseidon que tava preso numa corrente e ficou pedindo ajuda para ele toda hora conseguiu ter tamanha força? You trifle with matters you cannot possibly understand. Stay away from this thing. Zeus. O mundo está um caos. Descobri que Zeus está me observando. Pode aparecer a qualquer momento. Mas é claro que eu posso parar um minuto para brincar com Deus. E por quê? Essa morena é mais bonita que a Afrodite, sendo que a Afrodite era a mulher mais linda do Olimpo. Even though you are no longer the god of war, you can still share my bed. Todos os deuses estão contra Kratos, mas a Afrodite é a única que quer dar pra ele? Dá uma chance, no caso. You are trying to figure out that bridge contraption out there. É, ele tá pensando em como arrumar aquela engenhoca. Ele só tá esquecendo que ele tem asas que são capazes de levá-la até lá. Now,
I ask you again, Kratos. Will you stay? É incrível como traição para algumas pessoas é algo normal, né? Aphrodite, I knew you would return to me. Kratos, tell me, has Aphrodite conquered another god of war? Outro deus da guerra? Você quer dizer que o cara tava sabendo, mas ficou feliz ao imaginar que a Afrodite estava voltando para ele? Verdade, gado. I have done you no wrong, Hephaestus. Oh, but you have, Spartan. Opa, vamos lavar roupa suja! When Zeus came to take the box, I hid Pandora away. I told him that storing the box on the back of Kronos would be the safest place. After all, who could best the Titan? Novamente, eu disse lá atrás, se Zeus não queria que a caixa caísse em mãos erradas e confiou em Hefesto sobre que ninguém poderia encontrá-las nas costas de Cronos, porque ele permitiu os eventos do God of War 1. E outra, Zeus ordenou que a caixa fosse feita por Hefesto para que os mares da Grande Guerra nunca fossem libertados. Zeus, conhecendo que a chama do Olimpo mataria qualquer um que a tocasse, é sério que ele acreditou que a caixa em uma salinha de espera era mais seguro? Beleza que o carecão escalou o templo durante 3 dias com as mãos nuas, mas logo observa-se que era algo possível. Essa égua. Ai, meu Deus. Desceu o taco é foda. Que tal Zeus, já que Kratos tinha salvado ela da Grande Guerra? Mas peraí, como você sabe disso? Ninguém te convidou pra festa. Kratos salvou os titãs do passado e veio diretamente pro futuro sem conversar com ninguém. After you took the box from Pandora's temple, Zeus was consumed with fear. He banished me to the pits of Tartarus. Olha, no God of War 1 estava no sol quente, sem protetor solar e sem poder parar de gatinhar. Eu acho, mas assim, eu só acho que o Tártaro é um lugar muito melhor pra você estar. Porque olha pra você, no God of War 1 você tava cansado, tava triste, aqui você tá legal. Parece que tomou um Kratos velhote. Eu sei que a batalha é incrível, mas esse é o momento do game onde simplesmente a Santa Mônica fala se o que vai acontecer em seguida, então vamos utilizar o mesmo raciocínio lá do começo do game. Formiga. Uma formiga é um animal muito forte, mas ela é forte pro tamanho dela. Ela sabe as limitações dela. Agora, imagina que você é o Bambam. Sim, você é monstro, forte e tal, mas agora imagina que a formiga andou no seu way, ela tá andando. Me diz, você vai pensar, mas você não vai pensar nem 2 vezes em libertar o monstro que tá em você e você vai esmagar ela. Agora pensa, a Sony vai e lança um jogo onde o protagonista é uma formiga e o boss é o Bambam. A formiga derrota o Bambam. Você vai levar a sério? Você não vai, né? Que isso, meu? O gigante é lerdo, dá pra tirar vantagem. O homem que levou 3 dias para escalar o templo de Pandora com as mãos nuas caiu da mesma altura em menos de 10 segundos. É sério, vocês têm noção que o cara caiu em 10 segundos, o que ele escalou em 72 horas? Ainda mais agora, onde a câmera se afasta, nós realmente conseguimos ter noção da real proporção do Kratos para o Cronos. Agora eu te pergunto, como que o carecão demorou 3 dias pra escalar o templo com o titã sendo desse tamanho? Tá, e você não vai fazer nada? Você só vai ver a gente caminhar pelo seu corpo? Formigas, vamos falar de formiga de novo? Vamos. Quando uma formiga tá andando em você, você sente na hora, não é? Então, e quando ela te pica? Eu sei que tem gente que gosta de uma picada, mas normalmente você já vai bater na sua pele assim que ela te picar, sem sequer olhar onde ela tá. Onde você sentiu, você já vai meter a mão. Agora, nós estamos fazendo a coisa ainda pior, mas o Cronos só percebe depois que a gente estoura a espinha. Brincar no corpinho? Ui, pode brincar. Mas agora estourar a espinha? Não, aí você tá trolando. I will make you into a bloody stain. Existe uma coisa chamada deslocamento de ar. O carecão segurou a mão? Segurou. Mas e o ar? E o ar que veio antes? Where did you go? Não sei. Sei lá. Que tal se eu olhar sua mão de novo, eu ficar com ela suspensa sem o menor motivo? Mesmo que a mão não estivesse doendo. O normal seria você balançar ela e não ficar, ó. A minha mão aqui, ó. Why do you flee, Kratos? Eu tenho uma melhor, ô seu doente. Você poderia ter soltado essas correntes faz tempo, mas tá fazendo isso agora? Esse cara é doente, velho. Ele tem a porra de um ciclope saindo do furúnculo e ainda se pergunta onde nós estamos? Saindo do furúnculo.
ideia genial, engolir vivo um cara que tem 2 espadas. Pedra. Vocês se lembram lá atrás no God of War 2, quando a Rhea troca Zeus por uma pedra? Então, é essa pedra. Isso realmente é uma coisa legal. O que é estranho é que o Cronos nunca digeriu essa pedra. O que eu queria? Tu nem tá olhando pra gente. Mas digamos que você sabia que a gente queria a pedra do seu rim. Você só ajudou a gente nos engolindo. Maldito cabeçudo. Cada vez que a gente se aproxima do Cronos ou se afasta, o tamanho dele aumenta ou diminui. Nesse momento a gente consegue chegar do queixo até a cabeça em menos de 5 segundos. isso? Você tem fator de cura ou o quê? Porque você tinha sido destripado e agora tá vivão? E como você teve um filho com a Rhea se você também não tem pinto? E não é só o pinto que não existe, mas a física também. Quanto maior o objeto, mais devagar ele se move. Mas Cronos reage como se fosse um humano qualquer. E o mesmo humano que no começo do jogo ficou chorando que não conseguia segurar na Gaia, agora ele só ficou observando o espetáculo. Make it quick, old man. This will be worth the wait. Não vai não, essa arma é uma porcaria, a pior de toda a franquia. Uma mini pedrinha virou uma arma com correntes prontas. E eu aqui achando que 2 bastões desnecessariamente grandes viraram um chapéu, que era algo estranho. Pela primeira vez, alguém tentou matar Kratos por um bom motivo. Todos aqueles que tentaram até o momento sempre foi para manter o Olimpo, mas Hefesto pouco liga pra isso, ele quer apenas salvar sua filha. Parece que os servos do Olimpo estão morrendo por causa de uma praga, mas por que essa praga não afeta o Kratos? Não é porque ele é uma praga que ele... enfim. Um cálice, eu já vi diversos por aí, mas esse em especial eu vou guardar na minha bunda. Esse cara. Aqui está a explicação da Era estar meio alterada. Não foi o vinho que ela tava tomando, mas sim essa pedra. A gente controla o Kratos com esse tipo de câmera, mas Kratos vê as coisas em primeira pessoa, assim como mostra no final do game. Então, o que ele faz para conseguir ver esse tipo de encaixe pelo olho da estátua? 2 ideias. Primeira, ele deixou de ver pelos seus olhos e está vendo pelos olhos da estátua. Segunda, Santa Mônica, porque não faz sentido. Mas digamos que seja isso, Kratos está vendo pelos olhos da estátua. Ele não tá tendo uma estranheza em controlar o seu corpo pelos olhos de outra coisa? You coward! You destroy all you touch! Que é outra 4ª pessoa que seria ótimo com os pecados. Parabéns, Hera. Good luck with that little whore you call Pandora. Pro cara que ignorava a estátua falante, que busca Pandora apenas como uma chave para destruir a chama, tu matou a Hera por causa que ela xingou a pessoa que você sequer conhece? Hera, uma deusa da fertilidade do casamento, é responsável por fazer toda a flora do Olimpo morrer. Ai, mas é que as flores dão a ideia do casamento. Eu achei que o que dava ideia de casamento era alguém bêbado. Ah, entendi. Você não virou água, Hades uma almôndega, Hélios uma mula sem cabeça, Hermes sumiu e Hefesto ficou parecendo eu enquanto tô dormindo. Mas a Hera não sofreu nada. O que de fato faz um deus sumir ou não quando morre? Novamente, temos as asas de Ícaro, mas vamos resolver tudo na ignorância. Se o ralo foi fechado e continuou caindo água, não era pra essa sala transbordar? Misteriosamente, um boss que não é um deus. Nossa, esse escorpião, eu lembro dele, velho. You're not... But you... What have you done with my child? My boy! Where is my boy? Assim, qualquer pessoa tem acesso ao labirinto, meu querido. Por mais que tudo bem, a gente matou o Ícaro, matou. Mas sua pergunta não faz o menor sentido. E já era pra você saber que o seu filho tá morto, porque também já era pra você tá morto. Você tá preso pelos braços por correntes. Sabe onde o seu sangue tá? Eu também não sei, mas não tá circulando bem. Kratos preferiu montar o cubo mágico, desafiar o labirinto, matar Dédalo ao voar até Pandora com suas asas. What has he done? Eu não tô entendendo, Kratos. Por mais que ele é careca e daria pra ver exatamente o que ele pensa, o que passa na cabeça dele, não faz sentido ele estar se preocupando com Pandora. Ele acabou de conhecer ela, sendo que antes ele simplesmente a ignorava, e foi bem ignorante tanto com ela quanto com o Hefesto. Eu que tô jogando não tive um apego emocional com o personagem. Imagina o Kratos, que é o Kratos. Pandora passou o game inteiro pedindo pra ser libertada. Agora que ela tá livre, qual o sentido dela seguir Kratos? Ela ainda não sabe o propósito que ele tem para ela. They called me a monster. Words mean nothing. Sim, ações significam mais, mas as palavras machucam tanto quanto. Hope is for the weak, Pandora. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. This
is what hope delivers, child. Alguém, por favor, interdita esse cara? O carecão consegue ser pessimista sobre tudo. Tipo, por quê? Será por quê? Será porque ele é careca? Pô, não tem o cabelo. Ninguém vai ter cabelo também. Há um pedaço de tecido no chão escrito com sangue. Como que o senhor conseguiu escrever? Escrever uma mensagem com sangue. Você tá preso, amarrado, sem circulação. Primeiro, como é que você tem sangue? E ainda diz não nos conhecer, mas nos chama de espartano. Kratos, ao contrário do exército de Esparta, não tem nada que eu pudesse dedurar. Ei, mas você disse que todo mundo conhece o Kratos. Por que o homem sem sangue não ia conhecer ele? Porque ele acabou de dizer que não conhece a gente. E, tipo, se ele não conhece a gente, ele não sabe que a gente é espartano, entendeu? Break the chain to raise the labyrinth. Beleza, esse era o nosso plano, levar o labirinto e tal. Mas Pandora, você não sabe que a gente queria fazer isso. A gente não te falou. Olha só quem tomou a Red Bull e lembrou que tem asas. Quando eu falo que o metrô na Grécia não daria muito certo, é por isso. Ele simplesmente resolve pro submundo se jogando do Olimpo. Essa parte no Very Hard. Em um momento caímos durante 2 minutos da caverna até o submundo. Já em outro voltamos em menos de 30 segundos. Eu comecei a girar essa alavanca, mas agora que eu tô me perguntando, tô girando ela pra quê, afinal? Athena disse que nós precisávamos destruir a chama do Olimpo pra acessar a caixa de Pandora. 300, então descobrimos que para fazer isso é necessária a própria Pandora. Se nós temos a Pandora, por que a gente tá subindo uma corrente com um labirinto? Mas é que a Pandora falou! Que tem que a Pandora falou? Ela tava dormindo quando a gente chegou, ela não tava sabendo de nada. A única coisa que subir o labirinto realmente serviu foi pra Pandora vir junto. A tal corrente do equilíbrio foi quebrada e não desequilibrou foi nada. Principalmente o labirinto, as caixas chegaram completamente destruídas aqui em cima. Kratos girou tudo isso sem saber exatamente por que ele tava girando. MF, para! Você tá esquecendo que ele subiu a Pandora até aí! Esse careca safado já levou ela no ombro durante todo o labirinto. Olha o microfone. E no God of War de 2018 ele carregou o Atreus. Me diz, como que ele não pensou em fazer isso? MF, que a ideia passou deslizando na cabeça dele. Nisso você tá certo. Mas você quer me dizer que sendo o deus da guerra, te faz também ter a noção de onde crianças que não são crianças estão escondidas? Pandora, no! You know why I'm here. Sim, ele sabe, mas você não. Você nasceu a partir da chama do Olimpo, mas em nenhum momento você sabia que deveria se jogar nela. O homem que derrotou o deus dos mares, caiu em um rio e quase voltou a ser mortal, aguentou o bafo do Hefesto, empinou pipa com o deus do submundo, deu uma mãozinha para Gaia, fez a cabeça do deus do sol virar lua, levantou voo com fogo no rabo, teve de aguentar o stand-up do Felipe Andreoli, segurou os dedos de mais um titã e tirou a pedra do seu rim ficando louco de pedra, pegou um atalho para o submundo, subiu o labirinto girando uma alavanca, mas ainda tem problemas para segurar uma criança. Porque o Kratos era pai de menina, né? Olha só que esperou matar o panteão inteiro pra aparecer. This has nothing to do with her. It has everything to do with her. Ih, rapaz. Nossa, eu não lembro o que ele faz. Eu quero participar também. As you wish. O clichê de fazer literalmente o que lhe é pedido. O jogo pode ter todos os seus defeitos, mas essa direção de arte para a Batalha dos Zeus é maneira, simplesmente incrível. Nossa. Soco. Eu acho que esse soco era para as cabeças terem ido longe, e não o corpo todo. Ué, você tá correndo na corrente? Você não tava naquela coluna? Eu vou ficar aqui te olhando. Santa Mônica! Such chaos. Todo esse caos poderia ter sido evitado se todos os deuses tivessem lutado juntos, ou você teria aparecido antes. Pra quem não tava conseguindo segurar com as duas mãos, você tá indo muito bem, hein? E porque a Gaia, cada vez que aparece, fica mais estranha. Agora parece que é um papel de presente com aquela textura de pedra. Sabe aqueles presépios de vó, então? Presépio de vó. Eu tô chorando. A qualidade desses diálogos é fabulosa. Cara, mas a trilha sonora de God of War é muito boa, né, velho? Nossa senhora.
do sexo. Ok, Kratos tá defletindo o ataque de Zeus, mas ainda assim, é a lâmina do Olimpo afiada e tu tá parando com as mãos nuas? Sempre com as mãos nuas. É isso, é assim que a sua vingança termina. Tu secou o velho procurando ele em todos os asilos e quando você encontra só tira a espada. Valeu, falou? Eu sei que o game não acabou, a gente sabe, mas Kratos não. Ele tira a espada do peito de Zeus numa boa, não fala, não demonstra nada. Sério, você pensou, você tava indo pra onde? E claramente ele não aprendeu nada ao tentar matar os Zeus com a lâmina do Olimpo. Vocês perceberam que a Athena só voltou nesse game pois ela também foi morta assim. A lâmina do Olimpo, aparentemente ao matar um deus, tem um efeito contrário, ela faz um espírito físico dele. Kratos matou as duas de uma vez ao tentar o combo dos 5 quadrados, e não uma por vez. Calliope não teria tempo de ver a mãe morrendo. You can see the light. It is changing you. It is time to lay your fears to rest. The light reveals the truth. The power of forgiveness comes from within. To be forgiven, you must find the power to forgive yourself. Vocês entendem que nada disso tá acontecendo de verdade. Não é a família do Kratos falando com ele, é o Kratos falando com o próprio Kratos. Ele tá tentando buscar a esperança dentro dele. Então ele pensa que pra esquecer o passado, pra ele se perdoar, ele tem que esquecer tudo o que ele fez. Tipo, matei todo mundo, beleza. Mas eu me perdoei. Ô, seu animal, não é assim. Só porque você matou uma pessoa e você se perdoou, não quer dizer que a pessoa vai te perdoar. E isso vale pra qualquer coisa. Fear drove Zeus to kill his father Cronos. The same fear that brought the great war. A fear that drove Zeus to kill you, his own son. Zeus uses fear to keep you in the dark. Confront your demons and lay them to rest. Por que a deusa da sabedoria às vezes parece que é a deusa das ervas? Athena, você não disse isso no final do God of War 2. You have done well, Kratos. Ah, sim, você aparece agora. Por que não apareceu antes, quando a gente deu as costas pra ele igual um idiota? Freed from the bondage of Olympus and cleansed in chaos, mankind is now ready to hear my message. Que? Mensagem? Mulher, a gente não tem WhatsApp. Que mensagem é essa? Você só disse que a gente tinha que destruir a chama. Destruímos e agora... Mensagem? E que humanidade, a gente matou todo mundo! When you open the box, you release the evils to the gods. Infected them. Changed them. Se a caixa infectou todos os deuses com os males, porque somente você, Afrodite e a rainha de Poseidon ficaram imunes a isso? Jogo feminista! Deep inside of you, Kratos. Mulheres no topo. Esperança. Você quer me dizer que essa carnificina toda foi motivada por esperança? Esperança não é o símbolo de um cara obcecado por morte e vingança. Tudo bem, eu entendo que a Pandora quis dizer que, por mais essas coisas estivessem perdidas, pra ele no final ele acreditou. Mas isso não se aplica no cenário do Kratos. All I remember is what I have lost. That is why you should give me the power. Como que eu daria o poder pra um espírito? I delivered your revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down? Again? E como eu mataria um espírito, mulher? Olha, pra Deus da sabedoria, você tá precisando de umas boas aulas e está tudo errado comigo, hein? Que tal? MF, o Deus dos pecados. 366 pecados, hein? Gritaria dedo no MF aqui, meu. Nossa, Morri, se você gostou novinho, desse vídeo, quer mais velho. pecados. Que Afinal, isso? finalmente saiu Está Tudo Errado com God of War 3. Cara, Saiu. deixa o seu like e, é claro, o seu compartilhamento. Eu vou até pausar aqui o MF no vídeo. Nossa, como ele tá diferente, né, velho? Caraca, parece outra pessoa. Mas, gente, aqui terminamos a saga dos God of War clássicos. Tá faltando agora a gente reagir aos ETCs dos de PSP, que é o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta, que foram os dois que eu joguei. O Ascension, eu vou ter que ficar devendo pra vocês, porque foi um dos poucos God of Wars que eu não joguei. Então, próximo vídeo aí vai ser ou Chains of Olympus ou Ghost of Sparta. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse react. Se você gostou, já deixa o like aí, por favor. Se inscreva no canal se tu não for inscrito. Lembra de passar no canal da MF, vai estar aqui na descrição, juntamente deste vídeo aqui, que eu vou deixar linkado. E dá uma moralzinha lá.
lá, se inscreve, né? Deixa like, etc. E muito obrigado por assistir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!